boa tarde, seja bem-vindo ao Mundo Record News desta segunda-feira, 16 de novembro. Iséguita congratula-se com o facto de 45,5% de mulheres presidem assembleias municipais no país e afirma que esta também mantém foco nas legislativas, visto que o país precisa de mais mulheres no Parlamento e no governo. A presidente do Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade de Gênero mostra-se satisfeita com o facto de 45,5% dos presidentes das Assembleias Municipais de Cabo Verde, eleitos nas autárquicas de 25 de outubro deste ano, serem mulheres. Rosana Almeida considera que um ano após a aprovação da Lei da Paridade e da muita luta, Cabo Verde exibe agora 10 mulheres presidentas de Assembleias Municipais, uma percentagem jamais alcançada nas eleições autárquicas no país. Desta feita, ICIEG diz render a cada uma das presidentas das Assembleias eleitas uma singela homenagem e que as juntas lutarão para quebrar os telhados de vidro e fazer com que futuras gerações de cabo-verdianas não tenham que enfrentar as dificuldades que superaram nesta missão. Por fim, avança que vai manter o foco nas legislativas e que o país precisa de mais mulheres no Parlamento e no governo, tendo a missão de criar oportunidades para todas e todos, e ainda que Cabo Verde precisa de meninas visionárias, autoconfiantes e mulheres dispostas a correr riscos profissionais. Rejuvenescimento de corporação e construção da infraestrutura de raiz é que os maiores desafios da Polícia Nacional, segundo o Ministro da Administração Interna. Em comemoração aos 150 anos da Polícia Nacional, o Ministro da Administração Interna elencou o rejuvenescimento da corporação e a construção da infraestrutura de raiz como os maiores desafios da Polícia Nacional. Paulo Rocha, através da Agência Cabo-Verdiana de Notícias, afirma que nos últimos 2 anos houve um número considerável de oficiais que foram para a reforma, pelo que há que se pensar na projeção dos quadros para o amanhã. A nível das infraestruturas, o ministro esclarece que a instituição precisa de edifícios projetados de raiz e não prédios adaptados, acrescentando, contudo, que há ainda o desafio permanente dos meios. Entretanto, diz que em novembro vai ser inaugurado um novo edifício construído de raiz no Paúl, em Santo Antão, e que vai servir de esquadra policial, mas também projetada para, a partir de 2021, receber a unidade de trânsito. Em termos genéricos, o ministro considera que os ganhos da Polícia Nacional são muitos, sobretudo pela confiança que a instituição tem ganhado, principalmente nos tempos da pandemia da Covid-19. De referir que durante a cerimónia foram condecoradas algumas instruções parceiras da Polícia Nacional e o falecido agente Hamilton Moraes foi condecorado com uma medalha de serviços distintos prestados ao país. Diversos países da Europa continuam a reforçar medidas de prevenção da Covid-19. Na Itália, por exemplo, 44% da população está em confinamento parcial. Já no Portugal, mais teste foi disponível para que infectados com o vírus sejam isolados o mais rápido possível. Um ônibus com paragem obrigatória no combate à Covid-19. O veículo, na verdade, é um laboratório móvel que percorre Cascais, em Portugal, para testar pessoas em diferentes pontos da cidade. O objetivo é atender bairros mais carentes, com menos estrutura, oferecendo testes de graça. Com a iniciativa, é possível isolar os infectados o mais rápido possível para evitar a propagação do vírus. O país vive novamente o estado de emergência, com toque de recolher das 11 da noite até as 5 da manhã. Policiais fazem a fiscalização nas ruas. Para estar fora de casa, é preciso de uma justificativa, como a da enfermeira Maria Lima. Não sei quantos atendimentos eu fiz hoje, tudo Covid. João Ricardo, que trabalha numa empresa de produção gráfica, também precisa estar na rua neste horário. Faz parte da nossa rotina, às vezes, este tipo de trabalhos, montagens noturnas. Só será permitido sair de casa no período da manhã na maior parte do país. Restaurantes, por exemplo, vão ter que fechar as portas à 1 da tarde. Depois desse horário, só serviço de teleentrega. Medida que provocou protesto no setor por causa das consequências econômicas.
Dona deste restaurante na região central de Lisboa, Maria ficou dividida. O interesse pessoal, ninguém concorda. Mas se formos a ver a nível nacional e a saúde pública, acho que sim. Já que as pessoas não obedecem de uma maneira, tem que se obedecer de outras. Um dos objetivos do governo português é tentar controlar agora para reabrir no Natal. Enquanto isso, no Reino Unido, as autoridades já consideram a possibilidade de perder essa, que é a principal data do comércio. E os ingleses também planejam um fim de ano sem a família por perto, por conta das prováveis restrições de viagens. A expectativa é que, pelo menos, algumas pessoas dos grupos de risco possam receber um presente em comum até lá, uma vacina. A da Pfizer e da BioNTech apresentou mais de 90% de eficácia nos resultados preliminares e trouxe esperança. E falando na esperança e na vacina, a Agência Europeia de Medicamentos anuncia que se planeja aprovar uma primeira vacina contra a Covid-19 até final de ano. A agência pretende fazer a distribuição a partir de janeiro. A entidade é responsável por dar a autorização final para os laboratórios comercializarem os seus medicamentos em todo o bloco. Os primeiros grupos a serem vacinados devem ser idosos e pessoas dos grupos de risco. E nesse fim de semana, milhares de pessoas reúnem nas ruas de Washington contra resultados de eleições americanas em apoio a Donald Trump. As ruas foram completamente tomadas por republicanos que levavam cartazes dizendo que houve fraude nas eleições, o que até agora não foi provado. Próximo à Casa Branca, uma multidão saudou o comboio que levava o presidente Donald Trump para um campo de golfe. Trump passou o dia num dos clubes próximo a Washington, no norte do estado da Virgínia. Já o presidente eleito Joe Biden andou de bicicleta com a esposa Jill em Delaware, onde moram, e disse que está mais perto de revelar alguns nomes escolhidos para ocupar cargos importantes do gabinete. Já a justiça peruana proíbe ex-presidente Martim Vizcarra de deixar o país na prazo de 18 meses depois da acusação de corrupção. Os peruanos marcharam pela paz um dia depois de violentos confrontos entre a polícia e manifestantes. A destituição de Vizcarra e a posse de Manuel Merino, no último dia 10, desencadearam protestos em Lima e outras cidades peruanas. Organizações de direitos humanos condenaram a ação da polícia. Milhares de pessoas abandonam suas casas na Vietnã devido a um tufão que antes deixa estragos e mortes nas Filipinas. O Vâmico é o 6º tufão dessa temporada a atingir o Vietnã. Milhares de pessoas nessas regiões abandonaram as casas. Aeroportos e o comércio foram fechados. O Vâmico passou também pelas Filipinas, onde deixou um rastro de destruição. Foram pelo menos 42 mortos e 20 desaparecidos. Depois de deixar o Vietnã, o tufão segue para a Tailândia. Pesquisador de Egito encontra dezenas de sarcófagos e estátuas com mais de 2.000 anos. O anúncio foi feito pelo Ministério do Turismo e Antiguidades do país. Os arqueólogos mostraram as peças de uma dinastia que governou o Egito por volta de 320 a.C. Desde setembro, foram descobertos pelo menos 140 sarcófagos nessa mesma região. A nova tendência de vida que se despacha no Japão tem mudado a forma de encarar a solidão. Acompanhe. A busca pela individualidade tem crescido tanto no Japão que deu até origem ao movimento batizado de Ohitori-sama. O termo significa estar sozinho e define um novo estilo de vida para quem quer desfrutar de uma forma saudável da solidão. São vários os serviços disponíveis. Até o karaokê, um clássico do entretenimento japonês, pode ser visitado por uma pessoa só. O aumento de cantores solitários fez essa empresa investir em quartos individuais do tamanho de uma cabine de telefone. O gerente dessa rede, Daiki Yamatani, diz que o mercado está sempre de olho no público que prefere a privacidade. Outra opção são os bares. Este, por exemplo, localizado em Tóquio, só permite a entrada de pessoas que vêm sozinhas. Konbanwa.
A atendente diz que a individualidade é respeitada, mas que muitos procuram local também para fazer novas amizades. Junpei Yasue, morador de uma cidade vizinha, diz que é um lugar onde não é preciso ficar combinando o horário com os outros. Uma pesquisa realizada no ano passado mostrou que 90% das mulheres no Japão realizaram algum tipo de atividade sozinhas, como até casar de um jeito menos convencional. Satiko Hagino, que atende em uma agência de fotos para casamentos, explica que muitas clientes optam por curtir a própria companhia. É preciso, antes de mais nada, se sentir bem consigo mesma, diz ela. A agência, que atende uma média de 10 sessões de fotos para casamentos solitários por mês, oferece de tudo. Vestidos de noiva, álbuns profissionais e até um estúdio para eternizar o momento. E para acompanhar essa tendência, nas prateleiras das lojas, encontramos vários itens voltados a uma pessoa só. Cada um com sua escolha de vida, não é? Confira agora um episódio nada comum que acontece na Sri Lanka e viraliza nas redes sociais. Passageiros de um autocarro foram vítimas de um assalto, mas o inusitado era ladrão, ou seja, um elefante. O ônibus passava por uma rodovia quando foi parado por um elefante. Com a tromba, ele invadiu o veículo pela janela do motorista. E só liberou a passagem depois de cobrar o pedágio bananas. Um dos passageiros registrou o momento com o celular. A Guarda Florestal do Sri Lanka pede para que as pessoas não alimentem os animais selvagens para que eles não fiquem nas estradas e repitam cenas como essa. E conhece agora a primeira mulher a treinar um time masculino de futebol no Egito. É crescida a jogar bola e durante todo esse tempo tive que driblar seu preconceito. É como um caso de amor, ela e a bola. Faiza Haidar sempre foi diferente das amigas e trocou a boneca por partidas de futebol com os meninos do bairro. No início, a mãe dela não deixava a filha jogar ou ir ao clube, mas Faiza ia mesmo assim. O futebol é muito popular no Egito e as pessoas se reúnem para assistir aos jogos de seus times favoritos sempre que podem. Mas um detalhe chama atenção. Como em muitos lugares, o futebol no Egito é principalmente um esporte masculino. Durante toda a vida, Faiza diz que enfrentou dificuldades e portas fechadas. Yalla Karim! Yalla Karim! Addi! Boss! Existem tradições e princípios e também existe preconceito, conta Faiza. Mas ela não desistiu. Virou a capitã da seleção feminina do Egito e agora se tornou a primeira mulher a treinar um clube profissional masculino no país. No começo, ela diz que não foi levada a sério. Mas aí eles percebem que vão aprender alguma coisa, que vão desenvolver suas habilidades, diz ela. Não vemos diferença entre treinadores masculinos e femininos. Ela é muito experiente e nos beneficiamos com ela, diz Abdelrahman Hassan, um dos jogadores da equipe. A mensagem de Faiza é que o futebol não tem a ver com gênero, raça ou religião. Futebol é técnica, talento e amor pelo jogo. E isso ela tem de sobra. Confira agora mais informações internacionais na revista de imprensa com Eloísa Rodrigues. Revista de imprensa desta segunda-feira informativa começa com informações sobre a pandemia de coronavírus que recorre à Europa está falando na Portugal. Recolher obrigatório abrange 191 conselhos a partir de hoje, que é onde que as medidas de estado de emergência que está em vigor até 23 de novembro. Destaque na R7 é que na Brasil, o Instituto Nacional de Seguro Social inicia atendimento de perícia médica online nesta segunda-feira.
Protocolo de experiência piloto passa para mudanças e foi aperfeiçoado para dar segurança à ato pericial de peritos médicos federais. Euronews traz como título Moldávia escolhe prosseguir no caminho europeu e democrático. Um caminho de progresso enaltece o presidente de vizinha Roménia, pouco depois de confirmação de triunfo eleitoral de Maia Sandu, a primeira mulher a chegar à presidência moldava. Al Jazeera informa que alarme quando o conflito de Tigray na Etiópia se espalha para Eritreia. Ataque com foguetes pelas forças Tigray na Eritreia marca uma grande escalada, pois analistas alertam que combates prolongados também desestabilizam a região mais ampla e atraem mais atores externos. E por fim, destaque na VOA que a sociedade civil angolana contra a detenção de jornalistas no exercício de atividade profissional, situação que tem sido recorrente, sobretudo durante a cobertura de manifestações pacíficas. E é assim que nota ficha o Mundo Record News de hoje. Continuação de boa tarde e fica na companhia de Hoje em Dia.